Você sabe o que é um apoio de tronco para uma cadeira de rodas? Para que serve? Você sabe como ele é feito? Eu sou a Nilcia Trigo, fisioterapeuta do projeto Tecno Viver, e nesse vídeo a gente vai falar um pouco sobre como escolher o melhor apoio de tronco para a sua cadeira de rodas. Mas antes, faz um favorzinho. Vai lá, curte o nosso vídeo, se inscreve no nosso canal do YouTube e volta aqui. Eu te espero. E o que é o apoio de tronco? É um elemento de adequação postural que é colocado no encosto da cadeira para servir de guia para uma boa posturação do tronco da pessoa. Então, quem precisa de apoio de tronco? Todo mundo? Não. São aquelas pessoas que não têm o controle de tronco, ou porque estão ainda em desenvolvimento, em reabilitação, ou porque não têm prognóstico para conseguir, então, o seu controle de tronco. Eu digo desenvolvimento ou reabilitação, porque eu estou pensando ou nas crianças que já nasceram com alguma patologia, que tem o seu atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, então as paralisias cerebrais, as crianças sindrômicas, ou então os casos de atraso mesmo de desenvolvimento. Esses estão num trajeto, estão num processo de desenvolvimento, né, do seu controle do tronco. E as pessoas que adquiriram a deficiência, adquiriram por uma lesão, por um TCE, um traumatismo crânioencefálico, ou por um AVC, essas pessoas então estão em reabilitação, né? Estão recuperando as suas habilidades. Então, nesses casos, a gente usa o apoio de tronco, ou daquelas pessoas que não têm prognóstico para conseguir esse controle. Mas a gente vê muitas cadeiras de rodas por aí com adequações, com apoio de tronco sem necessidade. Aliás, mais adequações são feitas sem necessidade, infelizmente. Outro dia, um técnico em adequação postural, amigo meu, me disse que ele tem notado que as pessoas, os profissionais, têm pedido algumas coisas que não têm necessidade. Ele falou do rebaixamento de assento da cadeira. Mas que mesmo que não faça mal para a pessoa, o tal rebaixamento, isso implica em custo, né? Foi o que ele colocou nessa nossa conversa. Mas às vezes uma adequação, um elemento mal indicado, ele pode sim trazer um dano para a pessoa. Por exemplo, o apoio lateral, se a gente for pensar, quando se trata de criança, por exemplo, que está em desenvolvimento, que tem um prognóstico de controle de tronco, dependendo do momento, da fase em que essa criança está, se ela continuar com apoio, ela vai atrasar o seu desenvolvimento, porque ela vai estar sendo contida. E quando a gente contém algum membro da gente, né, pensa num gesso, né, quando eu uso gesso em alguma articulação, em algum pedaço, né, em alguma porção do nosso corpo, o que acontece? Esse lugar, a musculatura desse lugar atrofia, né? Por desuso mesmo. Então, se a gente for relacionar com a questão do apoio de tronco, se essa criança ficar bem ali, bem fixadinha nessa posição, ela não precisa usar os seus músculos para se equilibrar.
É o caso, por exemplo, de quando a gente está num trem, num ônibus, né? Que com o balanço do veículo, você é obrigado a trabalhar uma porção de musculatura sua que você nem percebe, mas está trabalhando, né? É pelo desequilíbrio. Em terapia a gente faz isso, a gente desequilibra para ganhar o equilíbrio. Então, na cadeira, se eu trabalho ali, trabalhando esse equilíbrio de tronco, trabalhando o ganho dessa musculatura, na terapia, mas o resto do tempo essa criança ficar fixada numa posição na cadeira de rodas, eu perdi o meu tratamento. Então, eu não estou ganhando, eu não estou deixando essa criança desenvolver enquanto ela não está em terapia. Então, é muito complicado quando você pensa que uma cadeira pode atrapalhar o seu serviço, né? Você trabalha pelo equilíbrio e a cadeira atrapalha, né? Porque ela está contendo. Então, a hora de tirar esse apoio lateral é muito importante. Tem hora que ele é indicado, tem hora que ele não é indicado, né? Então, é muito importante a gente pensar nisso. Mesma coisa com os lesados medulares, né? Principalmente os lesados na parte da coluna lombar, né? Que conseguem, né, reaver o seu controle de tronco. Quanto mais cedo eu retirar esse apoio, melhor. Então, eu preciso ficar muito atento, porque não é sempre que eu preciso do apoio de tronco. Eu sempre digo que a cadeira, ela tem diferentes situações, né? Diferentes necessidades. Então, quando a gente pensa num idoso numa cadeira de rodas, a gente pensa no quê? Principalmente, prioritariamente, a gente pensa no conforto e na segurança, não é? Mas no caso, por exemplo, de um lesado medular ou uma criança que tem que está se reabilitando, que está se desenvolvendo, né? O lesado está se reabilitando e a criança está se desenvolvendo, aí mais do que nunca a cadeira vai servir como uma órtese dinâmica, né? Ela vai ajudar na terapia, então ela sustenta na melhor postura enquanto a pessoa vai ganhando novas habilidades, ou recuperando no caso de lesados medulares, né? Então, essa cadeira, ela vai servir de apoio ao meu tratamento, como eu já disse. E então nós temos um grande problema quando se trata de adequação postural, porque existem algumas cadeiras que são vendidas como cadeiras com adequação postural. Elas já são vendidas com a adequação, né? Mas isso não quer dizer que você ou o seu paciente ou aquela pessoa de quem você cuida precisa de tudo isso, né? Ela vem com uma série de elementos que foram pensados e projetados, programados, né, na fábrica, no desenvolvimento daquele produto, porém, eu posso não precisar, né? Se eu sou um cadeirante, eu posso não precisar de tudo aquilo, o meu filho pode não precisar de tudo aquilo, meu paciente pode não precisar, mas uma coisa que é bem importante da gente pensar, ela pode precisar de alguma coisa que não está ali. Então a gente vê aquela cadeira toda adequada, acha que aquilo é o tudo, né? E não para pensar, não para analisar, nem se ela precisa de tudo que está ali, como o contrário, será que ela não precisa de alguma coisa que não está ali? Né? Então, esse olhar crítico é muito importante para os produtos que a gente encontra por aí para comprar. Então, eu estou falando não só com os profissionais que indicam as cadeiras, mas eu estou falando também com você, mãe de uma criança que está usando uma cadeira ou que precisa usar, né? Para que você seja crítica realmente porque você conhece o seu filho, você conhece a pessoa que você está cuidando, então é importante esse olhar. Não é tudo que nos vendem, não é tudo que nos apresentam que é o melhor, é o mais adequado para a gente no momento. Tem profissionais também que usam uma informação pré-fabricada. Então, no caso, não é uma cadeira pré-fabricada, mas uma informação. Ou seja, eles copiam coisas que vêm por aí e sem, na verdade, saber exatamente para que serve cada uma delas, exatamente saber o porquê de cada elemento. Então, isso é muito importante para a gente não ir replicando erros
É importante a gente parar para pensar. Errar, todo mundo erra, lógico, né? A gente tende a errar quanto menos experiência a gente tem. Quanto mais experiência, se a gente se atenta a aprender com os nossos erros, né? Que é uma coisa boa que a gente pode fazer, é aprender com os nossos erros. Porque errar, realmente, a gente vai errar na vida. Mas, conforme você vai ganhando experiência, é importante que você aprenda com os seus erros. Então, infelizmente, né, o que acontece hoje é que os profissionais que a gente tem são profissionais que estão buscando, porém, nem sempre tem aquilo, tem essa matéria na escola ou tem condições de se achegar a algum curso, né? Então, realmente fica difícil, porque no caso de profissionais que fazem, dos profissionais que fazem mentoria comigo, acaba ficando mais fácil, porque eu tenho essa experiência de 40 anos já e de 10 anos na tecnologia assistiva, exclusivamente, então ele sempre vem perguntar, né, a dúvida que tem, ou então não sabe, quando não sabe mesmo o que fazer, a gente pensa junto, é muito melhor pensar em mais cabeças, né? Por que eu falo isso? Porque é muito importante que a gente pare para pensar, que a gente não vá comprando, tirando da prateleira e colocando no nosso paciente, não é bem assim. Às vezes dá certo, lógico, né? Tem produtos que foram feitos para aquela pessoa, mas a gente tem que ter certeza disso, né? Na nossa cabeça, a gente tem que ter certeza do que a gente está fazendo. Então, como eu sempre falo e faço com os meus pacientes, é preciso ir com muita calma nessa hora, né? Entender quais são as necessidades reais da pessoa que vai usar a cadeira é muito importante, é imprescindível, né? Como eu disse, a cadeira de rodas, existem alguns modelos muito ricos no que se refere a possibilidades de adequação, de ajustes. Existem cadeiras muito boas, mas será que todas essas funções, essas possibilidades que ela tem, será que o meu paciente, ou eu mesma, né, se sou eu o usuário da cadeira, será que eu preciso de tudo isso, né? Será que todas aquelas coisas que aparecem são para um único paciente? Né? É um custo desnecessário que a gente sabe como é difícil o orçamento da pessoa com deficiência aqui no Brasil, né? É tudo muito caro, então o que a gente puder analisar com calma com relação a custo-benefício é muito importante que a gente ajude nessa parte, certo? Por isso é muito importante a gente ver o paciente como uma pessoa, como um ser integral. Isso eu estou falando com profissionais, mas eu também estou falando com você, usuário de cadeira de rodas. Você, mãe ou pai ou cuidador de uma pessoa que precise de uma cadeira de rodas. Por quê? Porque muitas vezes a própria pessoa não se vê mais como uma pessoa integral. Principalmente as pessoas que adquirem deficiência, né? Que na nossa realidade brasileira é o maior número de pessoas com deficiência física, são as adquiridas. Então, essas pessoas muitas vezes deixam de se ver como uma pessoa integral, né, como um ser integral. Né? Eu vejo muito no meu serviço, nas avaliações que eu faço, né, que quando a pessoa adquire alguma deficiência, seja uma amputação, seja uma lesão medular, seja uma incapacidade qualquer por outras doenças, né? Essa pessoa acaba se resumindo a um mundo muito pequeno, né? No que se refere à vida dela. Então, passa a ser uma vida em torno de terapia, de hospitais e de somente nessa área, né? Lógico que quando a gente, tanto nos primeiros anos, né, da criança em desenvolvimento, como nos primeiros anos da lesão, né, de uma lesão incapacitante e que cause uma deficiência na pessoa, é muito importante a reabilitação, as terapias, tudo isso é muito importante. E por muitas vezes também eles são
obrigados, né, a manterem uma agenda clínica muito grande, muito intensa. Mas eu sempre procuro chamar a atenção, né, dessas pessoas para esse outro lado da vida. Não é? E onde o equipamento ele vai fazer essa ponte, né? Ele vai poder te ajudar a ir para terapia, para ir para o médico, para o hospital, mas também vai te ajudar a ir na casa da tia, a ir no aniversário, a ir na igreja, no clube. Então, esse equipamento ele faz a ponte entre a pessoa e a vida, não é? Mas você vai usá-lo de acordo com o que está na sua cabeça, não é? Então, eu costumo estimular muito as pessoas que vêm em busca de uma tecnologia, de um equipamento, que façam uso realmente dela para a sua vida. Não é? Por isso que o nosso projeto aqui tem esse nome, né? Projeto Tecnoviver, quer dizer, a tecnologia com a vida, né? Nunca dissociada dela. E aqui no projeto também eu penso e falo sobre a mobilidade integral, né? Que é isso, que é usar o equipamento para você transitar na sociedade de uma forma segura, funcional, né? E com um custo-benefício que vale a pena. Então, muitas vezes as pessoas acham que, mas eu não tenho o melhor equipamento, eu não tenho o equipamento mais caro, mas isso é uma outra história, né? Nem sempre o equipamento mais caro vai ser o melhor para você, vai ser o mais funcional. E um equipamento não tão caro também pode ser tão funcional e tão legal quanto aquele outro, né? Então, mas isso só para a gente parar e pensar nessa questão de ver a vida como uma vida multifacetada, né? A gente tem várias coisas na vida que a gente tem que se haver, e a locomoção é uma delas. É importantíssimo, né? Tanto que é um dos direitos da pessoa, né? Direitos da humanidade é a condição de ir e vir, e isso para todo mundo. Então é muito importante, mas ir e vir para onde? Ir e vir fazer o quê, né? Então aí vem o resto da vida, e a vida como deve ser bem vivida, não é? Então, vamos falar um pouco dos tipos de apoios, né? Que nós estamos falando aqui sobre os apoios laterais de tronco da cadeira de rodas. Então, vamos ver quais são esses tipos de apoios que existem e qual o uso mais frequente para eles. Por que eu falo mais frequente? Porque uma adequação é diferente da outra. Nunca uma coisa vai ser exatamente igual à outra, porque uma pessoa não é exatamente igual à outra. Daí a minha fala sobre as coisas pré-fabricadas, quer dizer, o que é pré-fabricado sempre precisa ser customizado, porque as pessoas não são iguais, as patologias não são iguais, o correr da história da pessoa não é igual. Então, tudo isso vai refletir na condição física, na condição neuromotora dessa pessoa. Então, é muito importante que a gente saiba que as condições externas, seja familiares, financeiras, sociais, a condição clínica da pessoa, o acesso que ela tenha a outro tipo aos tipos de terapias e outras atividades que ela tenha, é que vão fazer com que a minha adequação seja a melhor, não é? Então, as adequações são diferentes, e por isso que eu falo que os apoios que eu vou falar aqui são os mais frequentes. Existem inúmeros, muitos outros, né, muitos outros além dos que eu vou falar, mas esses são os mais frequentes. Inclusive, na nossa vivência, né, que eu sempre falo que eu trabalho num serviço público, lá a gente procura priorizar o custo-benefício, não é? Então ver, por isso que nós estamos lá como terapeutas, para ver o benefício que aquilo vai trazer para o paciente e o custo, né, mais adequado a isso. Então a gente tem esse know-how, né, de saber de
trilhar por essa questão do custo-benefício do equipamento. Tá bom? Então, ficando bem clara essa parte, a gente passa então para a seguinte, que é então falar realmente sobre os tipos de apoio de tronco, tá? Primeiro, qual o primeiro tipo? Tem um tipo que é chamado de conformado, anatômico, ou o nome que eu prefiro é o tipo que ele é incorporado ao encosto. Muito bem, esse apoio é feito a partir de espumas que são ou injetadas e fazem parte de um bloco só com o encosto, ou elas são coladas, né? São colados dois blocos laterais assim ao encosto e podem ser feitos de espumas de densidades diferentes. Essa é a vantagem dessa que é colada. Né? De qualquer forma, eles vão formar um bloco só, né, de espuma que vai ser o encosto com aquelas abas laterais, né, grandes, que é quase como se fosse aquela poltroninha. Você vai ver a foto a seguir e você vai entender o que eu tô falando, né? É quase como se fosse aquela poltrona de abas, assim, só que aqui na região do tronco. Porque depois tudo isso vai ser recoberto com tecido, então fica aquele bloco todo daquele formato. Muito bem. O que eu falei sobre as densidades diferentes, né? Muitas vezes a gente precisa que a lateral seja um pouco mais rígida, um pouco mais densa, né? Porque ou pelo tamanho da pessoa, da criança, né? Ou porque ela é bastante hipotônica ainda, então precisa de um apoio mais denso. Não é? Então, essas espumas a gente diferencia, faz uma mais confortável para trás e essa lateral um pouco mais densa. Lógico que a gente toma cuidado de revestir a parte de dentro dessa espuma que ficou mais densa com uma manta viscoelástica. Né? A espuma viscoelástica é aquela espuma que o pessoal chama do travesseiro da NASA, né? Aquela espuma que tem uma memória muito baixa, então ela cede, mas ela volta rapidamente, né? Para a conformação anterior. Então, ela não vicia, né? E ela serve muito bem para esse tipo de coisa que eu tô falando, que é amenizar ali aquela densidade que a gente colocou na lateral, tá certo? E então essas espumas elas podem ser um pouco mais densas porque a gente tem essa estratégia de usar o viscoelástico. Quando é que eu uso esse tipo de apoio incorporado ao encosto, né? Quando eu preciso de apenas um guia para o tronco, né? Em geral para crianças hipotônicas. São aquelas crianças mais molinhas que não têm espasticidade. Então, estão fora aí as crianças com paralisia cerebral, por exemplo, que sempre geralmente leva a uma espasticidade, não é? Então, essas crianças mais molinhas, crianças sindrômicas, que têm um atraso grande de desenvolvimento, então elas ficam melhores acomodadas nesse tipo de apoio. Porque aí elas não caem para os lados, né? Elas ficam seguras ali e tal, e ali dentro ela tem uma largueza para que ela possa se movimentar e ganhar, né? E aproveitar para ganhar um pouco de musculatura, então, e de controle. E esse encosto, né, com essa aba, então fica parecendo aquelas poltroninhas, aquelas poltronas com abas laterais, né, como eu disse. Mas tem uma coisa que a gente precisa pensar. As espumas, elas têm que estar ajustadas. Elas não podem nem estar muito larga, né, a criança não pode ficar lá solta, balançando muito ali dentro, né, entre as duas abas, mas também não pode ficar muito apertada, né, porque gera um desconforto muito grande, né,
né? Aquela coisa oprimindo a criança de alto a baixo, assim, é muito desconfortável, né? A gente tem história de criança que estava muito irritada, quando a gente foi observar, né? A mãe tava achando que a criança não queria usar a cadeira, né? Mas não é que estava realmente apertado, ela tinha engordado, no caso, então tava apertando, e é aquela sensação de que tem alguém te apertando, assim, pelo tronco mesmo, né? Então, realmente não é muito, não é nada confortável. Mas, então, essas espumas, elas têm que ser ajustadas, nem muito largas, nem muito apertadas, e, inclusive também porque tem a questão da roupa, né? Às vezes se coloca uma roupinha mais fina, às vezes uma roupinha mais grossa, num tempo de frio, então é para que fique confortável dessa forma. Mas isso não ultrapassa, assim, 2 centímetros de cada lado é o suficiente para que isso dê certo, né? Agora, tem a questão do crescimento da criança, e também do peso, né, dessa criança. Ela pode ganhar peso e realmente aquilo ficar apertado por conta do tamanho mesmo da criança. Então, por isso, esse tipo de adequação, ela tem que ser revisada periodicamente, para não acontecer, né, de passar do tempo, como eu tenho visto, vejo frequentemente casos assim que esqueceram de vir olhar, achando que, por exemplo, eu vou precisar trocar a cadeira inteira, né? Porque ela cresceu. Não. Na verdade, gente, o que acontece é que você pode ajustar. Ele pode, o técnico vai tirar esse revestimento, vai comer um pouco daquela espuma, né? Vai desbastar aquela espuma até o que a gente precisa, deixar essa aba lateral um pouco mais fina e mais espaço dentro. Dá para fazer isso tranquilamente, não é? E então não é preciso trocar a cadeira inteira por conta de ter ficado apertada, não é? Então é importante a gente ver isso, porque eu já vi caso de criança que tinha crescido tanto que ela não estava mais encaixando na cadeira, então ela se apoiava na quina da aba lateral, né? Imagina o desconforto dessa criança. O outro tipo de apoio é aquele feito com abas laterais. Então, agora a gente estava falando da estrutura de espuma, não é? Mas agora, esse outro tipo é feito com abas. Então, eu tenho uma aba retangular que eu fixo no encosto da cadeira, e assim eu dou aquilo que a pessoa precisa, que é aquela guia para uma boa posturação da coluna, né? Geralmente, elas são feitas em madeira leve ou alumínio. E são fixadas no encosto da cadeira. No encosto com base rígida, né? São colocadas ali. Elas não fica no alumínio ou na madeira, né? Elas são logicamente revestidas com um EVA, com uma camada de EVA, uma camada de espuma e depois o tecido, não é? Um EVA de 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, e a espuma e o tecido por cima. Muito bem, agora, dependendo da necessidade, eles podem ser fixos ou reguláveis. Tanto os fixos como os reguláveis, eles são removíveis. Para aquilo que eu falei, eu posso colocar esse tipo de aba lateral, de tronco, mas eu tenho que saber que eu posso tirar a qualquer momento esse apoio, dependendo do desenvolvimento do meu paciente ou do meu desenvolvimento, né? Se você é o usuário da cadeira. Então, esse apoio, ele é uma peça que ele vai ajudar por um tempo, em alguns casos, mas que ela pode ser descartada mais para frente, certo? Alguns casos não, vão ter que usar sempre, não tem essa condição, mas muitos casos tem a condição de tirar. Então é importante a gente ver em que momento isso vai ser feito, né? Bom, elas são revestidas, e então vamos falar dos fixos primeiro, tá? Então eu falei que existem os fixos e os reguláveis. Vamos ver então sobre esses fixos, que são os que não permitem regulagem. Então a diferença entre o fixo e o regulável é que o fixo não permite regulagem, ele é colocado na cadeira e fica naquela posição. Tá? Se for mudar a posição, tem que furar de novo e fazer outra posição na aba, certo? Bom, então você imagina que a pessoa que vai usar esse apoio lateral em abas,
fixo, já tem que ter a necessidade, certo? Tem que ser uma pessoa que não controla o tronco. Agora, lembra que eu falei que o apoio de tronco, o apoio anatômico ou incorporado ao encosto, é usado mais para crianças hipotônicas? Então, essas abas laterais fixas, elas têm a mesma função, mais ou menos, mas para o adulto, né? São aqueles adultos que no momento estão hipotônicos e que eles precisam de uma guia, né? Eles precisam de alguma coisa que estabeleça um limite ali para eles, né? Então o critério é o mesmo, né? A colocação tem que ser de uma forma que não aperte demais esse tronco, né? Que dê um pouco de espaço para uma troca de tipo de roupa, tudo aquilo que eu já falei sobre o apoio anatômico, o apoio incorporado, né? Para a criança, porque a pessoa realmente está em desenvolvimento, ela está em recuperação de habilidades, a gente não sabe exatamente até que ponto ela vai, então esse é o tipo de apoio que muito provavelmente vai ser descartado mais para frente, né? Eu posso ter que colocar no início, inclusive, você vai ver na foto, uma faixa torácica para ajudar na estabilidade desse tronco no início do tratamento, não é? Lógico que aí no seguir, né, no segmento dessa reabilitação, aí a gente vai adequando para mais ou para menos, não é? Mas acontece muito da gente realmente ir eliminando essas adequações. Inclusive, para adultos, e esse apoio fixo, a gente já tem, quando é possível, colocado de uma forma mais simples. Então, assim, eu não preciso, já que ele vai ficar fixo, eu não preciso daquela base rígida, aquela base rígida com espuma, tal, que a gente faz aquela adequação, né, para poder colocar o apoio lateral. A gente coloca na própria estrutura da cadeira, né, como está na foto. Então, aquilo é furado, aquelas hastes laterais do encosto da cadeira e fixado ali, né? E dá um bom resultado para esses casos onde apenas uma hipotonia ou uma perda da força muscular que vai ser adquirida com o tempo, com a reabilitação. A gente às vezes usa, né, dessa faixa torácica no início do tratamento, tal. Então tudo isso, lógico, né, para diminuir a complexidade da cadeira. Né? A nossa nova mentalidade, né? Nossos novos parâmetros para uma adequação é que realmente a cadeira seja o menos complicada possível, né? Para que ela seja mais barata, mais leve, mais funcional, né? Então, essa relação custo-benefício seja ok para todo mundo, certo? Então, vejam na foto aí o que eu estou falando sobre as abas fixas e a faixa torácica. Quando o profissional se depara com a necessidade do apoio de tronco, quer dizer, o meu paciente não tem muito apoio, não tem controle do tronco, né? A primeira solução que vem é a do apoio regulável, do encosto especial e tal, e toda aquela coisa. Mas tudo pode ficar bem mais simples, respeitando sempre a necessidade real da pessoa e do momento, né? Pensando no depois, mas respeitando a necessidade no momento da pessoa. Para isso é muito importante a gente conhecer a pessoa que vai usar. E para isso é muito importante você, que é cadeirante, saber com o seu terapeuta das reais necessidades, né? Das adequações que são propostas, por quê, por quanto tempo, qual a ideia disso, né? É muito importante, porque é uma coisa que você está usando, né? É quase como um remédio, né? Que você toma, quer dizer, não é indicado o médico prescrever um remédio e você não saber para que é, não é? Isso é um direito seu saber exatamente o que você está ingerindo. Mesma coisa quando você
é colocado numa adequação, não é? É importante que você saiba, você usuário, ou você mãe, pai de cuidador, pai de pessoa com deficiência, cuidador, saber realmente assim, para que é isso, quando eu devo usar, tem alguma alguma alternativa, sabe, conversar sobre essas coisas, porque é importante que todo mundo esteja sabendo o que está fazendo, porque muitas vezes a gente está comprando coisa, está usando coisa e não sabe para quê. Né? E é o nosso corpo que está em jogo, é a nossa saúde, é o nosso desenvolvimento. Então, isso é muito importante. E aí vem uma coisa muito importante também, que eu gosto muito de discutir e de desconstruir sempre que, né, eu posso, na medida do possível. Quem é que sabe mais? O terapeuta, o técnico ou a própria pessoa, o usuário da cadeira ou o seu cuidador? Na minha visão, gente, ninguém sabe mais do que o outro nesse grupo. Quando a gente percebe isso e passa a agir de uma forma conjunta, as coisas tendem a dar resultados melhores. Não é? Eu tenho uma paciente de muito tempo que, quando eu fui fazer a primeira cadeira, não era a primeira cadeira dela, né? Ela já era adolescente, ela tem sequela de paralisia cerebral. E eu estava eu tinha recém feito um curso sobre adequação postural, então botei tudo ali, né, para poder indicar aquela cadeira da melhor forma, mas, para minha surpresa, muita coisa deu errado naquela cadeira. E aí, tivemos lá um período de ajustes, de trocas né, e acabou dando certo, muito bem. Passou-se um tempo, essa menina precisou de uma substituição da cadeira. Fizemos e aí eu tomei um cuidado a mais, né? Eu procurei ouvir mais a mãe. A mãe é uma pessoa muito interessada, muito empenhada e que conhece muito a sua filha, né? Que na nossa avaliação se comporta de uma maneira, em casa se comporta de outra. E tudo isso faz diferença no uso da cadeira, né? Naqueles elementos que eu coloquei e que não deu certo, por quê? Porque quando essa menina não estava ali, ela estava em outras situações, ela se comportava de uma maneira que acabava não dando certo a adequação que eu tinha feito. Então eu ouvi mais a mãe, né? E foi interessante porque essa outra cadeira deu certo um pouquinho mais rápido, né? E agora ela veio para uma outra substituição e aí eu, né, deixei a cargo dela e do técnico se conversarem e eu fiquei ali ouvindo e aprendendo, na verdade, né? Porque essa menina, ela já cresceu, ela tá, né, já passou um período entre a última cadeira e essa agora que a gente vai conceder, então muita coisa mudou e a mãe é que sabe como que ela está. Não é? Então ela foi indicando, orientando o técnico orientando ela, e eu ali no meio aprendendo muito, né? E dando os meus pitacos também. Mas o que acabou acontecendo? Virou realmente uma equipe participando, né? Porque existem várias facetas das pessoas que a gente, como terapeuta, às vezes a gente não conhece, né? Também tem a parte do usuário ou da mãe, que tem muita coisa que eles não sabem que a gente sabe. E o técnico a mesma coisa, né, com relação à cadeira. Então, é uma equipe que se trabalhar bem azeitada, cada um respeitando o conhecimento do outro, só vai dar certo, né, só vai gerar resultados melhores. Por isso, gente, eu acho que quanto mais a gente descer do pedestal da sabedoria infinita, é melhor para todo mundo, certo? Bom, mas voltando aos apoios. Além dos apoios fixos, então falamos dos apoios incorporados ao encosto, falamos dos apoios fixos e agora os apoios reguláveis. O que é isso?
Eles têm a mesma forma das abas que esse outro, mas eles são fixados na cadeira com uma peça metálica que você vai ver na foto que eu coloquei, que tem furinhos, né, para a gente poder regular tanto a altura das abas como a largura desse espaço entre elas. Né? Então, é muito importante que essa regulagem, em alguns casos, por quê? Porque eu posso ajustar, se a pessoa cresceu, eu posso levantar essas abas, se ela engordou, eu posso alargar esse espaço. Então, é uma regulagem que possibilita muita coisa. Na verdade, além dessa questão de roupa tal, é, e do crescimento da pessoa, né, ou do ganho de peso da pessoa, o fator ajuste também é muito importante, porque com ele eu posso localizar o apoio exatamente onde eu tenho que fazer a pressão certa, né, para manter a coluna nos casos de lesões cerebrais onde há o fator espasticidade, porque a espasticidade e as doenças neurológicas, elas ocasionam o que a gente chama de escoliose neuropática, ou seja, é aquela escoliose que ela vai vir, ela vem, ela aparece não pela má posturação, mas por uma lesão cerebral que manda os sinais para a musculatura de uma forma alterada. Então, ele vai repuxar mais de um lado, repuxar mais de outro e vai formar aquela escoliose. Né? Então, eu costumo dizer que mesmo a gente mantendo da melhor forma a adequação postural, ainda há o risco dessa escoliose se formar, né? Porque é uma causa interna, né? É uma escoliose que vai vir por um agente interno. Mas a gente pode, quando bem posicionados, né, essas abas, elas podem diminuir, né, retardar um pouco esse processo, certo? E muito bem. E aí é o caso que a gente vai estar prevenindo essa escoliose, não é? Ou também a gente pode, com essas abas, né, além da questão, com essa regulagem, né, eu posso estar, no caso de uma coluna que já tem uma deformidade, né, eu consigo fazer com que essa deformidade não aumente muito rapidamente. Né? Então, eu apoio de uma forma, né, nas partes convexas da curvatura, né? Então, eu apoio de forma que elas formem um momento de força para retificar em termos, né? Mas para realmente ajudar a não aumentar essas curvaturas patológicas, tá? Então, existe, no caso dessa coluna já com deformidade, a gente usa os apoios em 3 pontos. Você vai ver no diagrama que eu vou colocar logo a seguir. Você vai ver que eu tenho 2 pontos de apoio de um dos lados e um do outro, né? Porque se eu colocar só os 2 apoios na parte de cima, fica sobrando uma parte ali onde eu não formo o momento de força necessário. Então, eu preciso de 3 apoios, que é um no quadril, um numa parte convexa e o outro na outra. Nos casos mais graves, é isso que a gente faz, tá? Então, nos casos de prevenção, eu costumo usar 2 pontos, e nos casos da escoliose já instalada, né, a gente acha que o melhor é realmente usar o de 3 apoios, certo? Então, dá uma olhadinha na foto para você ver. Outro tipo menos usado, mas que eu recomendo em casos especiais, são os apoios de tronco que eu chamo de conformados. Eles podem também ser fixos ou reguláveis, tanto faz.
tá? Vai depender aí se já o tamanho da pessoa o desenvolvimento, né, da pessoa já se completou, então aí ele pode ser fixo. Se ainda tiver um fator crescimento, aí você pode optar por um regulável que vai te dar essa possibilidade, né, de subir os apoios. Mas o que é esse apoio conformado? Né? É um apoio que, em vez de ser uma aleta rígida, né, uma aleta reta, plana, né, ele vai ser feito de uma espuma mais, de um bloco de espuma mais denso, que onde o técnico vai moldar, né, da melhor forma de acordo com a região que eu quero abraçar no tronco. Eu uso. Existe a escoliose da distrofia, das distrofias em geral, ela é muito intensa. E o que acontece, né? Um dos lados chega tipo, desabar mesmo sobre a pelve. Então, assim, a coluna, ela forma aquele S, né? E um dos lados, geralmente, fica comprimindo, né, a região ali toda daquela parte lateral. Então, o que pode ocasionar até a questão, comprometer a parte respiratória, não é? Então, nesses casos, essa conformação que a gente faz, ela atinge até aqui a base das costelas, né? Ele meio que conformado dessa forma, ele sustenta aquela parte das costelas para que essa coluna não desabe mais ainda, não é? Então, é um recurso que a gente tem usado para tentar conter esse desabamento, né, das costelas ali, em virtude da, da curvatura muito acentuada, da escoliose muito acentuada nesses casos, e visando realmente, né, prevenir aquele desconforto respiratório, dando mais qualidade de vida para a pessoa. Geralmente a gente faz isso de um lado só, tá? Do outro a gente mantém o apoio plano, né? E desse outro lado a gente faz esse conformado. A seguir tem uma foto de uma escoliose e nas setas você vai ver quais são os momentos, né, a posição onde eu vou conseguir fazer essa sustentação. Então, não só assim horizontalmente como são as outras abas, as abas planas, mas essa me dá, se eu fizer dessa forma conformada, vai me dar essa possibilidade deste momento, dessa orientação, né, da minha pressão, do meu apoio, né, que aí vira realmente um apoio, né, horizontal, tá certo? Por último, outra coisa importante da gente falar com relação aos apoios de tronco é que eles têm que estar a pelo menos 2 dedos adultos, né? Uma distância de 2 dedos, né? Abaixo da axila, para não pressionarem as estruturas que existem aí. São os tendões, artérias, nervos que passam ali nas axilas, né, e que são importantes para comandar, para nutrir o membro superior da pessoa. Então, se estiver apertando ali, né, vai causar esse problema. Então, a gente costuma, na hora de colocar os apoios, a gente mede 2 dedos abaixo da axila, seja da criança, seja do adulto, tá? Para que essa área fique livre. Então, daí a necessidade da gente ajustar a cadeira de vez em quando, né? Sempre tá observando esse tipo de coisa. Às vezes a gente não percebe, né? Deixa passar, mas é muito importante, né? Porque essas pessoas, quando você tá precisando de um apoio de tronco, mas você também precisa desenvolver os seus braços, não é? Então, não se pode deixar que nada atrapalhe isso.
Então, às vezes você está fazendo terapia ocupacional, você está tentando ali e tal, ganhar habilidades com os seus braços, mas tem alguma coisa impedindo que o sangue chegue no seu braço, que o nervo mande informações, né? Então, às vezes, a falsa pode ocorrer uma falsa ideia de que você não vai conseguir alguma coisa, mas tem alguma coisa ali apertando o seu nervo e não deixando ele trabalhar como deve, certo? Então, ficar atento a isso, ajustar as cadeiras de vez em quando é muito necessário e muito importante. Bom, gente, é isso. A gente tem mais conteúdo sobre isso nos nossos canais, nas redes sociais. É só dar uma chegadinha lá, dar uma olhada. E se não tiver o que você precisa, avisa a gente que a gente vai atrás, tá bom? A nossa proposta aqui do projeto Tecnoviver é compartilhar com você todo o conhecimento que a gente conseguiu através da vida, né? Porque conhecimento guardado não serve para nada. E aprender é sempre muito bom. Então, até o próximo. Tchau. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading.